Joia? Tudo bem com vocês? Valparaíso, interior de São Paulo, friozinho aqui hoje. Deixa eu pegar um chapéu aqui. Meus chapéus, tem o branco, tenho este aqui, acho que este combina melhor, e tenho este aqui, deixa eu ver qual vou ficar, este. Bom pessoal, boa tarde, mais uma vez aqui estou. Eu vou fazer a minha segunda live agora e irei falar sobre algo bem legal. Confiança no futuro. Pastor Nelson Alves de Andrade. Muito embora que sabemos que o futuro é o hoje, é o momento aqui e agora. Nós vivemos o hoje. Quando chegar amanhã, é o hoje. Mas vamos falar sobre este assunto. Em um mundo cheio de incertezas, a Bíblia ela vai nos lembrar que Deus ele é soberano. E os planos que Deus tem para conosco são planos maravilhosos. São planos de paz, de segurança, de esperança, de prosperidade. Jeremias 29:11. E esse estudo aqui é uma reflexão simples e prática, baseada nas promessas eternas, porque Deus ele tem promessas grandiosas, promessas maravilhosas. E vamos meditar alguns versículos com algumas explicações e algumas aplicações do dia a dia. A confiança no futuro é, na realidade, uma força mental, uma força poderosa que transforma incertezas em oportunidades. E isso nos gera muita ansiedade. Nós vamos, dentro desse estudo, falarmos sobre a ansiedade. Mas é uma força mental super poderosa que transforma as incertezas em oportunidades, porque nós devemos ter confiança naquilo que nós planejamos, naquilo que nós projetamos. Não é otimismo cego, mas é uma postura estratégica baseada em uma visão clara, ação consistente e adaptabilidade. Fé. E o versículo bíblico aqui chave, Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Este versículo bíblico, vejamos aqui o contexto bíblico, este versículo bíblico é uma mensagem de Deus ao povo de Israel em um momento de exílio, em um momento de incerteza, de desespero. Ele oferece uma visão de esperança e de tranquilidade, de exílio e incerteza, em um momento de exílio e um momento de incerteza, como eu já falei para vocês. Mas ele nos oferece uma segurança, assegurando que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, há um plano maior em andamento. Há um projeto de Deus para nós, direcionado ao bem e à prosperidade.
Essa promessa é um convite a confiar no propósito divino. É uma reflexão terapêutica. A incerteza sobre o futuro é uma das maiores fontes de ansiedade. Nós iremos falar sobre ansiedade. E esse versículo ele pode nos ajudar a visualizar um futuro com confiança, mesmo que no momento atual tudo pareça incerto, tudo pareça duvidoso, tudo esteja intranquilo. Ele reforça que mesmo em meio às dificuldades, há uma direção, há um propósito maior que podem trazer-nos paz, segurança, clareza. No contexto terapêutico, o terapeuta ele pode ajudar o cliente a explorar essa maneira de construir essa confiança, destacando pequenas ações que refletem a fé, refletem o otimismo em relação ao futuro. Eu estou fazendo um curso de terapeuta cristão, inclusive no final ou no meio aqui da nossa palestra, eu vou colocar um vídeo pequeno sobre o curso, Cristãos Conectados. E nós vemos aí como você pode começar a confiar que há um propósito maior e positivo, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Essa pergunta nos incentiva a quem está passando por um processo a caminhar em frente, a refletir sobre a possibilidade de crescimento e oportunidades, mesmo nas adversidades. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são guiados pelo seu propósito. Então vejam, nós estamos falando aqui nessa confiança, né? Confiança no futuro. Confiança no futuro segundo a visão bíblica. A Bíblia Sagrada, ela nos oferece uma perspectiva profunda sobre a confiança no futuro, enfatizando que nossa esperança não deve se basear nas circunstâncias, nas coisas incertas humanas, mas na sabedoria e na fidelidade de Deus. O futuro, segundo as Escrituras, pertence a Deus. E Ele convida os seus filhos a confiarem nele, a confiarem na sua aliança, no seu propósito, na sua orientação. E Ele nos oferece paz em meio à crise, em meio à angústia, em meio à tempestade. E esse estudo explora vários versículos bíblicos, que podemos dividi-los em temas, em profundas reflexões práticas e aplicá-los no dia a dia. Vamos aqui nos aprofundar na palavra de Deus para construirmos uma confiança sólida no Senhor. Deus tem planos de esperança e prosperidade. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus não é um observador distante. Ele planeja ativamente o bem para aqueles que o amam. E aí nós temos Jeremias capítulo 9, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para dar-lhes um futuro cheio de esperança. NVI. Essa promessa foi dada justamente a Israel, no exílio, mostrando que nesse tempo de dificuldade, de incerteza, Deus restaura e direciona a pessoa para um futuro melhor. Em meio a desafios econômicos ou pessoais, lembre-se de que o plano de Deus é de paz, é de esperança e não de desastre. Deus conhece e planeja o nosso futuro. Aí Jeremias 29:11, vou repetir, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês.
declara o Senhor. Planos de prosperidade, não de causar mal, não de causar dano, e para lhes dar uma esperança. E observe que Deus ele não é um observador distante, ele é o arquiteto do amanhã. Quando o medo do futuro nos assalta, devemos nos lembrar que Deus tem um plano maravilhoso, Deus tem um plano especial, tem algo lindo, tem algo nobre. E nele nós podemos confiar e abraçar com toda certeza, com toda a esperança. Eu desafio a você neste momento a escrever em um papel suas preocupações com o futuro. E ao lado, busque versículos. Anote a promessa e ore ao Senhor. Deus, eu entrego em tuas mãos neste momento este problema, esta situação. Confiança em tempo de incerteza. Provérbios 3, 5 ao 6 da NVI diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O salmista ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Nossa tendência, na realidade, é planejar tudo sozinhos. Mas isso gera ansiedade. E a Bíblia nos chama a uma confiança total. Não naquilo que vemos, mas naquilo que nós acreditamos. Deus endireita os caminhos tortuosos quando o reconhecemos como guia. Ele está nos guiando. Evidentemente, o nosso caminho será aperfeiçoado. Salmo 37, versículo 5, da NVI, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Entregar, queridos, é um ato de fé e uma fé ativa. Como um pai que carrega o filho no colo, Deus cuida de nós. E ele o fará. E é uma garantia da ação divina no tempo certo. E Jeremias 17, versículo 7 ao versículo 8, também da NVI, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada à beira d'água, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não teme quando chega o calor, pois suas folhas estão sempre verdes. Não se preocupa no ano da seca, nem deixa de dar fruto. Quem confia em Deus não seca. Suas raízes estão aprofundadas na palavra de Deus, produzindo fruto mesmo em crise. Isso é uma estabilidade verdadeira. Porque o justo, ele produz, ele floresce. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós iremos prosperar. Filipenses 4, 6 a 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Daqui a pouco eu vou falar sobre ansiedade. Mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, isso é, com agradecimento, apresentem pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos aprender a lançar as nossas ansiedades diante de Deus. Ansiedade pelo futuro rouba a nossa paz, mas a oração a restaura. A confiança justamente, com a gratidão, junto com a gratidão, traz uma paz ao nosso coração e protege a nossa mente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança
por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isto é, esperança além das circunstâncias. É ter essa esperança viva no Senhor. É trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. É confiar em Deus em vez de no próprio entendimento, porque muitas vezes nós confiamos no nosso conhecimento, na nossa força, no nosso dinheiro. E a Bíblia nos adverte contra depender apenas da razão humana, que é limitada. Provérbios capítulo 5, capítulo 3, versículo 3 ao 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Quando tudo estiver confuso, quando tudo estiver difícil, vamos confiar não no homem. O salmista ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns levantam-se e caem, mas nós caímos, nos levantamos e estamos de pé. Porque o Senhor, ele é o quê? A nossa segurança, a nossa certeza. E quando nós lemos aqui Salomão, né? Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu entendimento. Salomão, ele aqui está destacando a verdadeira confiança, que envolve uma submissão total a Deus. E qual o resultado? Caminhos retos, caminhos aplanados. Qual a aplicação prática que eu devo ter para isso? Ao planejar o seu futuro, a sua carreira, o seu relacionamento, ore pedindo a Deus direção divina, em vez de confiar apenas no teu conhecimento. Você vai fazer vestibular, você estudou. Aí você ora pedindo a Deus que Ele lembre. Eu me lembro quando eu fiz vestibular em Recife a primeira vez, eu estudava domingos e feriados, de noite e de dia, não tinha outra coisa a não ser estudar. Eu não passei naquela primeira vez. Aí eu não ia à igreja, não participava dos cultos, somente estudando. Há 6 meses após, eu prestei o mesmo curso, letras, na Universidade Federal de Pernambuco. Não estudei nada. Aí eu fui para a igreja. Na hora da prova, Senhor, abençoa, tem misericórdia. Gente, química, física, matemática, eu não me lembrava de nada. Passei, fiz letras. Ainda que não tenha terminado na Universidade Federal de Pernambuco. Porém, cheguei a fazer 2 anos e meio. Aí a vida, os problemas, as circunstâncias me levaram para tantas coisas. E 27 anos após, eu fiz letras novamente. Português e inglês. E dei aulas bastante tempo. Hoje eu estou aposentado. Aposentei não pelo estado aqui em São Paulo, né? Mas juntando o tempo, que eu já trabalhei, juntando o tempo na escola. E fiz outros cursos, estudei mais, coloquei tudo nas mãos do Senhor. E deixo tudo com o Senhor. Você pode me perguntar, mas você não se preocupa? Você não tem ansiedade? Claro, claro. Mas não se preocupe com o amanhã. Jesus aborda diretamente a ansiedade pelo futuro em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. E no contexto do Sermão da Montanha, Jesus ele compara os lírios do campo e as aves do céu, que Deus cuida para ilustrar que prover para os seus filhos. A preocupação rouba a paz presente. Foque no hoje, confiando que Deus cuida do amanhã. Eu tenho aprendido cada dia essas situações.
E como Deus ele tem cuidado da minha vida, como Deus ele providenciou em minha vida tantas coisas maravilhosas. E às vezes parece que nós esquecemos daquilo que Deus fez, não é verdade? Então, vamos aqui para uma aplicação prática para a sua vida ou para a nossa vida. Um desafio diário. Comece o dia lendo um dos versículos. Pergunte, o que esse versículo me diz sobre o caráter de Deus? Em seguida, ore entregando um aspecto específico sobre o seu futuro, trabalho, família, saúde, graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado. Faça uma oração de confiança. Pai, eu confio no teu futuro. Eu confio naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Afasta o medo e enche-me de esperança. Em nome de Jesus. Aí você pode também se aprofundar nisso, lendo o livro de Provérbios, que é um livro sobre sabedoria para cada dia. Salmo 23, o Senhor que nos guia poderosamente. O futuro, e lembre-se, querido, o futuro pertence a Deus. E quem nele confia tem a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui. Jeremias 17:7 diz, bendito o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. A confiança em Deus traz estabilidade. Nos traz uma experiência, mesmo em tempo de crise. Força em Deus, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço. Deus promete força, sustentação, não somente no presente, mas no futuro incerto. Ele nos promete esperança eterna. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança. Para que tenhamos, essa esperança multiplicada. E o Espírito Santo nos enche de esperança para o futuro. No Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confiar em Deus resulta justamente em ações divinas no futuro. Aí nós teremos o quê? Um caminho seguro. Você vai ter paz na incerteza. Filipenses 4, 6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus guardará os vossos corações. A oração com gratidão nos traz uma paz muito grande que transcende o nosso entendimento. Não compreendemos. Esses versos extraídos aqui são versos confiáveis da palavra do Senhor, da Bíblia, que mostram um padrão. A confiança no futuro está ancorada em nosso relacionamento com Deus, não nas circunstâncias. Por exemplo, tem uma rotina de um estudo bíblico. Pela manhã você lê Provérbios capítulo 3, versículo 5-6, e ore, Senhor, dirija os meus caminhos hoje, dirija os meus passos. Ao meu dia, reflita Jeremias 29:11. Anote uma preocupação e entregue a Deus. À noite, medite em Mateus 6:34. Registre as gratidões, aquilo que aconteceu durante o dia. Isso é algo para o dia, ok? E algo para a semana. Memorize um verso-chave, por exemplo, Jeremias, 29:11. Compartilhe com alguém aquilo que Deus fez para você, como você foi fortalecido pela palavra. E em momentos de dúvida, repita, o meu futuro está nas mãos de Deus e Ele é fiel. O Deus que prometeu é fiel. E aí você vai ter o quê? Uma esperança inabalável.
uma esperança segura. E a visão bíblica da confiança do futuro, que é o que nós estamos falando, não é um otimismo vazio, mas é uma fé ativa em Deus, que controla o tempo e as estações. Eclesiastes 3:1. Quando em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, juntamente daqueles que amam a Deus, confiem nele e veja o que vai acontecendo. Que essa palavra que eu estou trazendo para vocês fortaleça a tua fé. Te dê uma confiança plena, total. Aí vejamos aqui a ansiedade e a paz de Deus. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4, versículo 6, a ansiedade é uma das maiores batalhas do nosso tempo, em um mundo de incerteza, de pressões, de expectativas. Nosso coração clama por paz verdadeira. Eu tenho passado por isso, já passei por isso. Mas qual é a boa notícia? A Bíblia não apenas reconhece nossa ansiedade, mas ela oferece uma vitória completa sobre ela, através de Cristo. E esse estudo, queridos, ele nos mostra que nós devemos confiar em Deus em tempo de crise. A ansiedade é real. Deus a compreende. Mateus 6, 25 ao 34 diz, não se preocupem com a sua vida. Por isso lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comerão ou beberão, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestirão. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? É o cuidado de Deus, é o cuidado do Senhor. Vai fazer 6 anos, agora dia 23 de novembro, que Deus recolheu a minha esposa. E quando a minha esposa faleceu, uau, uma preocupação muito louca quis se apoderar de mim. Eu falei para a doutora, eu não tenho 1 centavo para o enterro. Ela disse, agora não é o momento do senhor preocupar-se com isso. Eu só sei que Deus usou um amigo meu, o pastor Manuel Messias, da Igreja do Brasil para Cristo, e ele fez tudo. Ele fez tudo. Gente, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Jesus, ele não minimiza a nossa ansiedade, ele a valida. A preocupação não resolve problemas, apenas multiplica-os. Deus nos vê com muito amor, com valor muito maior que as aves que ele sustenta. Basta cada dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez. Eu fui missionário no Paraguai. A primeira vez eu era assalariado, eu tinha um salário da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, juntamente com João Molevado. Passei um tempo lá, depois eles me tiraram, eu voltei porque Deus me autorizou a voltar e eu não tinha nenhum sustento. Mas naquele período, foi o período melhor da minha vida no campo missionário. Deus usou pessoas para me ajudar. Eu morei em uma casa de fazenda, tinha muita fruta, tinha rio, tinha cachoeira. Gente, era coisa maravilhosa. Deus usou um pastor da igreja menonita e eu morei naquela fazenda. Ele teve que sair da cidade e ele me procurou e me deu a casa, me cedeu a casa para eu morar. Eu morei ali 1 ano. Tinha muita abundância de frutas. Os meus filhos, a Sueldman, o Ian Griane Sueldman, que são 2, né, minha filha, o Ian Griane, e o Douglas Patrick, eles estudaram nos melhores colégios, nas melhores escolas lá de Caguaçu, no Paraguai. Deus ajudando, Deus providenciando. Eu cheguei a vender, eu vendia perfume francês para 5 pessoas e eu fazia a obra de Deus. E que eu possa realmente trazer à memória, que é o que eu estou trazendo agora, aquilo que me traz vida, aquilo que me traz confiança, aquilo que me traz esperança. Senhor, minha preocupação de hoje é
Aí você especifica: eu entrego a ti, pois tu cuidas de mim melhor do que eu mesmo. Quando você levantar, agradeça a Deus. Se você está com uma preocupação, diga: Senhor, estou com esta preocupação. Eu entrego nas tuas mãos e que o Senhor me ajude. Esses dias eu passei por uma preocupação intensa, uma prova de fogo. Mas hoje, acho que talvez amanhã vai fazer 15 dias que eu passei por uma grande preocupação. Porém, Deus, eu digo: Deus, tira essa preocupação da minha vida. Me ajude a confiar no Senhor. Tantas coisas já foram solucionadas. E hoje eu posso dizer que o Senhor tem me ajudado. O remédio divino contra a ansiedade, Filipenses 4, 6 a 7. A fórmula da paz. Não andem ansiosos por coisa alguma. Coloca o teu nome aí, eu vou colocar o meu, Nelson. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo. Então vejam bem, 4 passos importantes aí. Não andem ansiosos, é uma decisão consciente contra a ansiedade. Segundo, oração. Converse com Deus como um pai amoroso, como um amigo, conte para Ele. Súplica. Seja específico pela sua necessidade. Você pode dizer: mas Deus não conhece. Sim, mas Ele quer que nós confessemos, Ele quer que nós o busquemos. E depois, queridos, ações de graças. Gratidão desarma qualquer espírito de ansiedade. Vou repetir. Não andem ansiosos, orem, façam súplica e ações de graça. Observa o resultado. A paz de Deus, que não é uma paz comum, mas é algo sobrenatural, que excede todo entendimento, que vai além da lógica humana, guardará, isso é o quê? Guarnição militar, proteção divina para o coração e para a mente. Vejamos a causa espiritual da ansiedade. Porque eu falei para vocês que dentro aqui do estudo eu lançaria também a ansiedade para um melhor entendimento. 1 Pedro 5, 6 a 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no tempo oportuno. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Logo quando eu cheguei aqui em Valparaíso, eu passei por situações econômicas bem difíceis. Eu me lembro de uma das situações, foram várias, que Deus providenciou, e fazia tempo que nós estávamos comendo somente arroz e feijão sem mistura. E eu disse assim: ó Senhor, eu queria tanto comer uma mistura, um frango, pelo menos. Aí eu fui fazer uma oração na casa de uma irmã, e quando eu ia, eu e minha esposa, naquele caminho, mas deu um vento tão forte, um redemoinho tão forte. Gente, e naquele vento, tem uma nota de 50 reais, assim, ó. Eu não via, pensava que era um papel. Aí ficou enganchado assim uns gravetos, 50 reais, que deu para eu comprar, acho que 3 frangos na época, nem lembro mais. Vejam bem, uma forma de Deus nos abençoar. E por que nós ficamos ansiosos? Humilhem-se. Tentamos controlar o que somente Deus pode, né? Potente mão de Deus. Desconfiamos do seu poder e cuidado, porque Deus está presente, a mão de Deus está presente em toda e qualquer situação, toda a sua ansiedade. Retemos o que devemos entregar. Portanto, vamos confiar no Senhor, vamos confiar em Deus. E qual é a chave disso aqui, queridos? Lançar, jogar fora completamente, como quem joga uma carga pesada. E Deus está aí para nos ajudar, para nos atender, para nos ensinar de uma forma maravilhosa, de uma forma muito especial. A ansiedade do coração e a paz do espírito. João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou.
Não vou-lo a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, eu devo descansar no Senhor. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Veja, a paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Cristo, independentemente das circunstâncias. A paz do mundo é temporária, a paz de Cristo é eterna. A paz do mundo é superficial, a paz de Cristo é profunda. A paz do mundo é frágil, a de Cristo é imovível. Por isso a promessa: não se turbe. Não permito perturbação no meu coração, eu digo para a minha alma neste momento. Porque você está perturbada, porque estás abatida, ó minha alma. Não te perturbes. Vejo aqui as armas práticas para a ansiedade. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, meditando na palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite. Oração contínua. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Aleluia. Filipenses 4,6. Em tudo. Em tudo. Não só nas crises, mas glorifique a Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí nós temos aí a comunhão com os santos, Gálatas 6:2. Leve os fardos uns dos outros. Quando nós temos comunhão, um ajuda o outro, ajuda em oração, ajuda numa cesta básica, ajuda numa situação difícil, ajuda a comprar um remédio. Compartilhem suas ansiedades, não carregue o fardo sozinho. Louvor e gratidão, Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, todos os dias. Geralmente eu faço uma live aqui de gratidão, agradecendo a Deus. A gratidão transforma essa perspectiva, essa ansiedade. Aí nós temos, por exemplo, Davi, do medo à vitória. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Confia nele e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Nós vemos Davi em 1 Samuel 17, ele enfrentando Golias, medo. Mas a fé chegou para ele. Salmo 3, nós vemos Absalão, traição, mas nós vemos aí a confiança. Segundo Samuel 12, morte do filho, luto, mas nós vemos a submissão. Qual a lição? Davi aprendeu a lançar a sua ansiedade em todas as tempestades, que eu e você lancemos diante de Deus as nossas ansiedades. Eu vou lançar aqui outro plano prático. Agora sobre a ansiedade. No primeiro dia, Mateus, vai anotando aí. Mateus 6,34. Deus provê. No segundo dia, pega a caneta. Mateus 4, versículo 6 ao 7. Pratique a oração em gratidão. No terceiro dia, 1 Pedro 5,7. Lance toda a ansiedade. No quarto dia, João 14:27, receba a paz de Cristo. No sexto dia, Isaías 26, versículo 3, mente fixa, paz perfeita. Sétimo dia, Filipenses 4, 11 ao 13, posso todas as coisas. E faz essa oração. Pai Celestial, eu confesso a Ti neste momento que eu tenho permitido a ansiedade dominar o meu ser, o meu coração. Mas hoje eu lanço diante do Senhor todas as minhas preocupações. Aí você menciona a preocupação. Mas eu escolho confiar no Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Enche-me da Tua paz. Enche-me da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Aí você tem uma promessa final aí, Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Paz não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. Aleluia! E aqui eu tenho uma pergunta para a meditação. O que eu tenho retido que preciso lançar nas mãos de Deus agora? Que Deus te abençoe, meu lindo, minha linda, de uma forma sobrenatural. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. O Senhor é soberano. E o Senhor está dizendo para você aqui nesta tarde, não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Não temas. E aqui eu vou colocar um vídeo que eu pedi permissão, que é do curso que eu estou fazendo, Cristãos Reconectados. E se vocês quiserem, me procurem que eu passo o contato da pessoa. É um curso muito bom. Eu perguntei para ele se eu poderia passar o vídeo, ok? Então escutem, ouçam. Que dúvida, quando o amanhã parece uma névoa densa, para onde voltamos nosso coração? A resposta pode estar em uma mensagem divina que atravessou milênios. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, encontramos estas palavras: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de faz-los prosperar, e não de lhes causar dano, plenos do dar-lhes esperança e um futuro. Vamos respirar fundo e absorver o peso e a beleza dessa declaração. Não são apenas palavras bonitas, é uma promessa solene de Deus. Para entendermos a profundidade disso, precisamos voltar no tempo e visitar o povo de Israel. Eles não estavam de férias, nem em uma jornada de autodescoberta. Eles estavam no exílio longe do casa, em uma terra estranha, sentindo-se perdidos e desamparados. O futuro deles era, na melhor das hipóteses, incerto. Na pior, assustador. Imagine o impacto dessas palavras para eles. No meio do desespero, do caos, da saudade de casa, surge uma voz que diz: Eu sei o que estou fazendo. Eu tenho um plano para vocês. E não é qualquer plano. É um plano de prosperidade, de bem-estar, não de calamidade. Um plano para dar-lhes esperança e um futuro. Isso muda tudo, não é? De repente, o exílio não é o fim da história, mas um capítulo dentro de uma narrativa muito maior. Uma narrativa guiada por um propósito divino e amoroso. Essa mensagem não ficou presa no passado. Ela ecoa até hoje, diretamente para o nosso coração. Quantas vezes nos sentimos exilados em nossas próprias vidas? Exilados por um emprego que perdemos, por um relacionamento que terminou, por uma doença inesperada, ou simplesmente por aquela sensação avassaladora de não saber para onde ir. A incerteza sobre o futuro é, sem dúvida, uma das maiores fontes de ansiedade no nosso mundo moderno. Vivemos em uma cultura que exige que tenhamos tudo planejado, metas de 5 anos, planos de carreira, controle sobre cada detalhe. Mas a vida, como bem sabemos, raramente segue o nosso roteiro. É exatamente aí que Jeremias 2, 9 e 11 se torna uma âncora para a nossa alma. A promessa de Deus nos convida a soltar um pouco o controle, a relaxar os ombros tensos e a confiar que existe um plano maior em ação. Um plano que talvez não consigamos ver agora, mas que está sendo tecido com fios de amor e propósito. A beleza dessa promessa é que ela não nega as dificuldades. Deus não disse ao povo de Israel: Vou tirar vocês daí amanhã. Ele disse que tinha um plano para o futuro deles. A promessa não é a ausência de luta, mas a presença de um propósito dentro da luta, do ponto de vista terapêutico e do bem-estar emocional. Essa ideia é transformadora. Quando estamos presos na ansiedade sobre o futuro, nossa mente tende a criar os piores cenários possíveis. Ficamos paralisados pelo medo do e se? E se eu não conseguir um novo emprego? E se eu ficar sozinho? E se as coisas nunca melhorarem? Esse versículo nos oferece uma narrativa alternativa. Ele nos convida a trocar e se do medo pelo, e se da esperança. E se houver um propósito maior em meio a essa dificuldade? E se essa fase estiver me preparando para algo melhor? E se Deus realmente tiver um plano de esperança e futuro para mim? Visualizar o futuro com confiança, mesmo sem ver o caminho completo, é um exercício poderoso. É como dirigir à noite. Seus faróis só iluminam alguns metros à frente, mas você confia que a estrada continuará lá. E assim você avança metro por metro,
até chegar ao seu destino. A fé funciona de maneira semelhante. Não precisamos ver o destino final para dar o próximo passo com confiança. Precisamos apenas confiar que a estrada existe e que estamos na direção certa. Construir essa confiança é um processo. Não acontece da noite para o dia. Começa com pequenas ações que refletem essa fé. Talvez seja começar aquele curso que você adiou, mesmo sem saber se levará a um emprego. Talvez seja perdoar alguém, mesmo sem saber se o relacionamento será restaurado. Talvez seja simplesmente acordar cada manhã e, em vez de focar nas incertezas, agradecer por uma pequena coisa, reconhecendo a presença de Deus no hoje. Cada pequeno ato de fé e otimismo é um tijolo na construção da nossa confiança no futuro. É dizer ao universo e a si mesmo: eu não sei como, mas confio que as coisas vão dar certo. Isso me leva a uma pergunta para você refletir. Com calma e sinceridade, como você pode começar a confiar que há um propósito maior e positivo, mesmo quando o caminho à frente parece incerto? Não se trata de ter uma fé cega ou de ignorar os problemas. Pelo contrário, é sobre encontrar um significado dentro deles. É olhar para as adversidades não como becos sem saída, mas como oportunidades de crescimento, como desvios que podem nos levar a destinos ainda mais bonitos do que havíamos planejado. Talvez essa incerteza que você sente agora seja um convite para desenvolver resiliência, para fortalecer sua fé, para descobrir uma força interior que você não sabia que tinha. O propósito de Deus para nós é sempre de vida, de esperança, de um futuro próspero, não apenas materialmente, mas em espírito, em paz, em plenitude. Quando internalizamos essa verdade, a ansiedade começa a perder seu poder sobre nós. A paz que excede todo entendimento começa a preencher os espaços que antes eram ocupados pelo medo. Começamos a viver mais no presente, aproveitando a jornada. Em vez de nos preocuparmos obsessivamente com o destino, lembre-se sempre: você não está sozinho nesta jornada. A mesma mão que guiou o povo de Israel para fora do exílio é a mão que se estende para você hoje, oferecendo não apenas um vislumbre de esperança, mas a promessa de um futuro bom. Confie nesse plano. Descanse nessa promessa. Dê o próximo passo, mesmo que seja pequeno, com um coração cheio de fé. O futuro que Deus planejou para você é um lugar de esperança. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Espero que estas palavras tenham trazido um pouco de paz e encorajamento ao seu coração. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E observaram, pessoal, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa especial, que nós possamos então lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, que nós possamos entender que Deus... Não se esqueça de se inscrever no canal para mais momentos de... Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, e o plano de Deus é um plano de paz, é um plano de esperança, um plano de alegria, né? E deixa eu ver uma coisa aqui. Um plano de um futuro radiante, de um futuro melhor, que nós possamos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque o Senhor, Ele realmente tem cuidado de nós, Ele cuida de nós de uma forma toda especial, de uma forma gloriosa, que você possa colocar diante de Deus todos os teus problemas, todas as tuas ansiedades, porque o Senhor, Ele cuida de nós de uma forma maravilhosa, de uma forma magnífica, uma forma especial, algo tão lindo que o Senhor faz conosco. Qual foi o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui foi trazer para vocês, na realidade, essa reflexão gloriosa sobre o futuro, para que você possa entregar nas mãos do Senhor, deixar Deus te guiar, deixar o Senhor fazer resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, e que você sinta essa paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, todas as dificuldades, todas as áreas da nossa vida, que nós possamos descansar completamente no Senhor. Eu encerro aqui, mostrando uma paisagem maravilhosa que eu... Deixa eu ver aqui, se eu vou conseguir, acho que... Deixa eu ver aqui, ok? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu virar a câmera. Ó, que a paz de Deus, né, esteja sobre a tua vida de uma forma toda especial. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que você possa ter gostado desse estudo que eu amei, tá? E vamos entregar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Um abraço.